Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um boletim informativo. Eu trouxe aqui algumas notícias importantes para falar com vocês, pois vamos falar como que o Brasil fica diante desse novo cenário com a ascensão do Trump. Isso pode significar uma reviravolta nas relações internacionais, pode trazer implicações diretas para nome de peso, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E parece que o Lula tremeu na base junto com o Alexandre de Moraes depois desse noticiário aqui que eu vou trazer para vocês. Além disso, eu vou trazer algumas outras informações. Hoje está sendo a posse do Trump, né? Então hoje muita coisa ainda vai acontecer, está acontecendo. Vamos esperar acabar o dia de hoje para resumir exatamente tudo que o Trump trouxe aí de mudança dentro desse primeiro dia e vocês vão ficar por dentro. Então, por isso é importante se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar e estar com a gente para se manter cada vez mais bem atualizados, tudo bem? Sem demora, vamos para a primeira notícia. Vamos falar um pouquinho a respeito aqui do Bolsonaro, né? O que saiu sobre o Trump, né? O que aconteceu aí de mudança? Então vamos lá. Primeiro que o Bolsonaro não pôde ir à posse do Trump. Então, sem poder ir à posse, ele participou de um grupo de oração nos Estados Unidos por videochamada. Vocês viram aqui que está na matéria do próprio Estadão. O vídeo foi compartilhado pelo deputado Mário Frias, que mostra o ex-presidente participando de eventos ligados à posse de Donald Trump à distância. O filho do Bolsonaro também compartilhou na rede social dele. A Michelle também compartilhou, né, que é a ex-primeira-dama. Então, os vídeos compartilhados mostraram, né, o Bolsonaro, inclusive, conversando com a primeira-dama, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por videochamada durante um jantar de gala. E o governo brasileiro ele foi representado na posse de Trump por Maria Luísa Viotti, embaixadora do país em Washington. O presidente Lula não foi ao evento. Bolsonaro não foi participar da solenidade, pois está com o passaporte retido pela investigação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Só que a casa parece que está caindo para o Lula e também para o Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, aqui saiu no jornal CNN Brasil que a ausência de contato entre Lula e Trump inspira cautela entre diplomatas. Então, a relação entre Brasil e os Estados Unidos é fria, a gente sabe muito bem. Segundo fontes do governo, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou uma carta à sua contraparte americana, Marco Rubio, indicado para o Departamento dos Estados Unidos para cumprimentá-lo pela nomeação. Além da carta, que é uma formalidade, não houve tentativa de ligação ao novo secretário de Estado. Os interlocutores próximos ao chanceler brasileiro justificaram que a ausência de comunicação acontece porque o Rubio tinha mantido o perfil discreto enquanto não era oficializado para o cargo do Senado americano. Mas alguns diplomatas estão apreensivos com o distanciamento entre os dois governos e afirmam que a relação é fria, na melhor das hipóteses. A gente percebe aí, né, que embora não seja de praxe os Estados Unidos convidar chefes de estados à cerimônia de posse, o Trump quebrou a tradição, convidou líderes como o presidente chinês, aliados da ultradireita como Javier Milei, Argentina, a Giorgia Meloni, também primeira-ministra da Itália, né? E fontes próximas ao Mauro Vieira minimiza a situação e dizem que convites a países como Argentina e China dessa vez são exceções que confirmam a regra. A gente percebe, então, que gera uma preocupação, né? Apesar de todos os erros da política externa do governo Bolsonaro, quando Trump ameaçou tarifar o Brasil, Bolsonaro falou com Trump para evitar a medida. Lula poderia ter colocado uma pedra sobre isso, mas não fez, e essa postura prejudica o Brasil do ponto de vista político. Ele não deveria ter declarado apoio a ninguém. Esse diplomacia presidencial mais atrapalha do que aproxima. Então, muitos estão preocupados com o que pode acontecer com o Brasil. E não é para menos, né, gente? Não é para menos. Aqui mostra, só para vocês verem, o STF vem cada vez mais gerando polêmica. Inclusive, aqui mostra que o STF criou aí um auxílio moradia para ele enorme, né? Ou seja, o STF e o Conselho Nacional de Justiça, eles estão pagando 10.500 em diárias a juízes para morar em Brasília. E aqui mostra, né, pelo menos 20 juízes e um conselheiro ganharam diárias para trabalhar na sede do Conselho Nacional de Justiça após receber auxílio para se mudar a Brasília. E aqui mostrou o que acontece, né? Eles abriram uma brecha, olha só, eles abriram uma brecha, tá aqui no Jornal Metrópole, gente.
para que juízes optassem entre o auxílio moradia, que é de R$ 2.500 e de até R$ 4.300 no STF, a um limite de 10 diárias de R$ 1.000 mensais para declarar, né, que mudaram-se em suas famílias. O que aconteceu? Por causa dessa brecha, eles estão fazendo com que diárias que foram criadas para cobrir gastos de hospedagem durante missões e eventos oficiais tenha sido usado como se fosse uma versão turbinada de um auxílio moradia. O auxílio moradia é de 2.500 a 4.500. Eles estão pegando 10 mil porque eles estão usando auxílio moradia como diária, que é limitada a esses 10.500. Então, vocês perceberam que eles usaram uma brecha, olha só como eles são, para poder tirar vantagem do dinheiro público, né? Dando uma turbinada no auxílio moradia, criado para remunerar magistrados que moram fora de suas comarcas. Então, gente, a gente vai percebendo quem é de fato, né, a justiça. E aqui mostra as chances, inclusive, o que deixou mais ainda eles apavorados, a Isto É divulgou quais são as chances do Trump suspender o visto de Moraes, conforme os deputados do grupo político de Jair Bolsonaro pretenderam aproveitar essa viagem de hoje aos Estados Unidos para participar dessa posse presidencial do Trump, para pedir ao republicano a suspensão do visto do Moraes. E aí muita gente quer saber, né, se é possível ou não. E aí, gente, aqui olha o que aconteceu, né? O site SOE procurou 2 professores de direito internacional para entender se o Trump poderia suspender o visto do ministro brasileiro e quais são os respaldos legais que justificam essa atitude. E o Emanuel Pessoa e Victoriana Gonzaga, que são advogados especializados em internacionalização de empresa e também direito internacional, eles disseram que sim, porque há uma regra discricionária, dado que um estrangeiro não tem direito a entrar em outro país, e isso faz em conformidade com o que é determinado por autoridades locais. Então, cada país reserva o direito de estabelecer suas próprias regras, tendo seu interesse nacional ou política interna como critério suficiente no que toca a vistos. Então, qualquer país, a concessão, suspensão ou revogação de vista é responsabilidade do órgão executivo. Então, sim, é possível ele fazer isso, né? E para vocês verem como que tudo está esquentando, está ficando feio para o Lula e para a esquerda em relação ao Trump e aos Estados Unidos. Aqui, o jornal Terra trouxe um ex-assessor de Trump comparou Moraes a juízes nazistas e diz que Bolsonaro precisa retornar ao poder. Então, o estrategista político Steven, ele comentou, ele é ex-assessor do Trump, ele comparou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a juízes nazistas, afirmou que as eleições de 2026 no Brasil são as mais importantes do mundo e mencionou a existência de uma comunidade internacional disposta a ajudar o país. Então, já colocou aí como que existe uma comunidade internacional disposta a ajudar o Brasil dessa situação antidemocrática que eles estão chamando, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, gente, parece que a casa caiu de vez para o Brasil. A gente vai acompanhar de perto. Vamos esperar hoje o dia acabar, encerrar e ver como que vai ser essa posse aí de Trump depois da posse do Trump, os anúncios oficiais do Trump. E aí eu trago para vocês. Comentem aí o que vocês acham, hein? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo, se cuida e até logo.